Um minuto de silêncio. Por esse time que. Acho que não dá pra dizer que o Santos morreu, porque o Santos já morreu algumas vezes nos últimos anos. E a cada ano que passa parece que ele vai se tornando imortal. Porque ele morre, fica mal, passa um tempo e consegue sobreviver. Ganha uma vida extra. Um cogumelo verde do Mario, tá ligado? Ele ganha uma vida extra e se mantém. Aí vão lá, matam ele de novo. Ele volta de alguma forma, dá um restart, game over, e aí continua de novo. Hoje foi só mais uma dessas mortes que causaram ao Santos. É, Eu tô gravando isso aqui, eu acabei de chegar em casa, eu mencionei no último vídeo que eu ia assistir o jogo no Morumbis, né? Eu moro aqui em São Paulo, capital. E é muito louco o como que um time de futebol consegue acabar com a sua semana não acabou ainda, porque a semana tá só começando, né? Então, ao longo dessa semana vai sendo mais dolorido a cada dia que passar e ter que lembrar dessa parada de novo. Mas, tipo assim, eu sou 6 por um, tá ligado? Eu folgo às terças-feiras, que não tem jogo, e eu pego um domingo no mês de folga. Eu gastei o meu domingo desse mês, gastei dinheiro pra ir ver o Santos jogar. Literalmente, perdi meu dia. Eu trabalhei até de madrugada, acordei, almocei, me arrumei, fui pro estádio, voltei agora. Tô gravando isso às 7h13. E. Assim, não tenho o que falar de tática, de jogo, de jogador a jogador, não faz o menor sentido. Porque hoje foi. Acho que dá pra dizer que talvez tenha sido a maior humilhação da história do Santos. Acho que se foi em jogo único, acho que sim. Tem o rebaixamento, que é uma ação, um movimento que acaba sendo muito mais triste, principalmente porque ele ocasiona um ano inteiro de sofrimento. Mas talvez de jogo, especificamente, esse foi o pior. Porque o 7-1 pro Corinthians era um Corinthians que tinha o Tevez, era um Corinthians que foi campeão brasileiro em 2005. O 7-1 pro Internacional era pro Inter que foi semifinalista de Libertadores. Não lembro que posição o Inter ficou na tabela naquele ano de 2023, mas enfim, era um bom time, era fora de casa, era com o Vladimir no gol e que era com um time que a gente sabia que era ruim, não à toa foi rebaixado. E esse é o meu maior medo porque nos dois jogos foram 6 gols de diferença. Hoje, novamente, um 6-0. O Santos não consegue sequer fazer um gol contra esse time do Vasco. E como eu disse, o Corinthians foi campeão brasileiro. O Internacional foi semifinalista de Libertadores e foi eliminado pelo campeão que foi o Fluminense. O Vasco é o Vasco. E eu falo isso com todo respeito à instituição do Vasco. O torcedor do Vasco que tá vendo isso aqui, ele provavelmente sabe e concorda comigo que o time dele é horrível. Assim como o Santos também é. Não existe o Santos tomar 6 pro Vasco, como não existiria o Vasco tomar 6 pro Santos. São times igualmente tenebrosos. E isso é o pior ainda, tá ligado? O Vasco, ele não tá numa semifinal de Libertadores. O Vasco não vai ser campeão brasileiro. O Vasco tomou 5 do Del Valle na Sul-Americana. E é nesse momento que talvez a gente tenha que agradecer por ter sido eliminado das outras competições. Porque se o Santos estivesse na Sul-Americana e pegasse o Del Valle, porra, fudeu. Tá ligado? Era pra mais de 9. Cara, foi assim, foi surreal. Não tenho o que dizer, tá ligado? A torcida compareceu, se eu não me engano, acho que foram mais de 54 mil pessoas pra ver esse time em campo. É, Tenho críticas à torcida, não à torcida como um todo, mas eu peguei ingresso para arquibancada na seção leste, né? No portão 5-6 ali. E só tinha 2 pontos do estádio cantando, que era o ponto onde eu tava, que era na leste, quase praticamente na divisão com a arquibancada sul, e na norte, que era onde tava a torcida jovem. Só.
o resto da arquibancada parecia que não cantava. E se cantava, parecia estar cantando baixo, tá ligado? Tava cantando só pra quem tava do lado. Isso no início do jogo já deu uma atmosfera estranha. Mas obviamente não dava pra imaginar o que tava por vir, né? É, Tem a questão da arbitragem também, que pelo placar que foi, não faz sentido você botar a culpa na arbitragem. Se tivesse sido um 3-0, até um 4-0, eu acho que isso poderia entrar em pauta. O Santos foi assaltado no primeiro tempo, claramente. A bola do primeiro gol tinha saído, dá pra ver isso em imagem. Eu tava na ponta, tava literalmente na diagonal do gol do Santos naquele lance. A bola saiu, deu pra ver que a bola saiu. Não entendi por que que o VAR não, se o VAR não teve câmera decente pra ver ou o que que foi, enfim. Teve um lance já no primeiro lance, no chute no Tiquinho. Bizarro, tá ligado? Bizarro, bizarro, bizarro. Teve, se eu não me engano, eu não lembro se quem faz esse chute no Tiquinho é o Hugo Moura. Mas tem o carrinho por trás que ele dá, se eu não me engano, no Souza também. Pô, a primeira foto do Luizão não foi nada demais, tá ligado? Mas se ele quisesse dar amarelo, tudo bem. Tinha pelo menos umas duas fotos do Vasco antes pra ele ter dado amarelo também, ele não deu, tá ligado? A arbitragem no país a gente sabe que é tenebrosa. E um dia o Santos é beneficiado, outro dia o Santos é assaltado, como foi hoje. Um dia o Vasco vai ser beneficiado, como foi hoje, outro dia o Vasco vai ser assaltado. Isso sempre acontece. Não dá pra reclamar, até porque o nosso presidente, assim como todos os outros, foram coniventes, assinaram, apoiaram quem comanda essa arbitragem, quem comanda a CBF. Então, pô, é uma merda pra gente que é torcedor, porque a gente não tem nada a ver, mas o Santos em si não pode reclamar, porque ele tá sujeito a isso, porque ele é conivente com isso. Mas, de fato, o primeiro tempo foi bizarro, assim, a arbitragem foi bizarra. E o Vasco abre o placar, mesmo no lance onde a bola sai ali com o Mike, abre o placar merecidamente, tá ligado? O Santos foi pior o primeiro tempo inteiro. Se você pegar os últimos jogos do Vasco, tanto em estatística como nos jogos em si, até por ser um time treinado pelo Diniz, você vê, era notável que o Vasco teria a posse de bola hoje, que o Vasco possivelmente iria agredir mais o Santos do que o contrário, porque o Santos é um time que não sabe o que fazer com a bola e o Vasco gosta de ter a posse de bola. Então, naturalmente, o Santos daria a bola para o Vasco, faz o que tentar fazer, quer tentar fazer e sai no contra-ataque. O problema é que nem contra-ataque tinha. Assim, realmente é muito diferente você ver a transmissão do estádio para da TV, porque da TV você seguia também pelo narrador, você consegue ter informações dos comentaristas que estão assistindo o jogo, dos repórteres de campo. No estádio não tem como saber direito, é uma visão muito diferente. Mas a visão que eu tive é que, porra, ninguém se salva hoje, cara. Ninguém se salva. Talvez só o Brasão e. Porque ainda assim ele fez algumas boas defesas, mas não tem o que falar, tá ligado? O lado direito não existiu. O Mike, eu não entendi se foi treinamento, se o que que foi. Diversos momentos o Mike avançava e o Luizão vinha pra lateral, o Barreal voltava e o Mike avançava, mesmo quando o Santos tava sem a bola, tá ligado? Não fazia o menor sentido. A zaga, porra, eu não vou falar nada de uma zaga que tomou 6 gols, tá ligado? Não tenho o que falar. O Souza tomando bola nas costas toda hora, né? O Zé Rafael, todo jogo eu falo que depois daquela partida contra o Botafogo, que aí posteriormente teve o último jogo contra o Fortaleza, e a parada pro Mundial. Desde que voltou pro Mundial, eu não vejo o Zé Rafael em campo. Hoje, eu não vi o Zé Rafael em campo em momento nenhum. Eu esqueci quem era o primeiro volante do Santos. Diversos momentos eu olhava pra área e eu via algum jogador do Vasco se aproximando e eu falava, caralho, cadê o primeiro volante? E chegou um momento do jogo, lá pros 30 do primeiro tempo, que eu me perguntei, caralho, quem é o primeiro volante? Porque eu tinha visto a escalação antes de entrar no jogo e eu não lembrava quem era. Eu tive que olhar no celular de novo pra lembrar que era o Zé Rafael. E nessa hora eu fiquei assustado. Eu falei, caralho, não é possível. Eu não vi o Zé Rafael. Não é nem que ele não pegou na bola. Eu não vi o Zé Rafael se mexer. Tá ligado? É assustador. É assustador. Quem tentava ali alguma coisa, um pouco era o bom tempo, mas também não conseguia fazer nada. Barreal ruim. Neymar, porra, péssimo, tá ligado? Insistindo em driblar quando não tinha necessidade. O Guilherme, puta que pariu, tá ligado? É o Guilherme, é o Guilherme. O que você vai falar do Guilherme, tá ligado?
O Tiquinho também, porra, o Tiquinho é sacanagem, mano. É sacanagem. Ter que gastar 50 conto no ingresso, que é o mais barato, pra ter que ver o Tiquinho e o Guilherme no ataque do seu time, é uma coisa que eu acho que eu não desejo pra ninguém, tá ligado? É uma parada bizarra. E aí, porra, o segundo tempo o Santos ainda volta e começa bem. Tem uma bola do Guilherme ali que. Sacanagem. O Guilherme perder aquele gol é uma putaria sem tamanho, tá ligado? Depois ainda tem uma bola na trave, se eu não me engano, do Barreal. Ainda tem mais um lance, que eu não lembro, eu nem lembro o que resulta, mas eu lembro que foi mais um lance de perigo. E aí depois começa um atropelo do Vasco. Faz 2, 3, 4, 5, 6. E tipo assim, eu só tenho a chance de ver o Santos jogar no estádio quando ele vier pra capital. E quando casa com a minha folga, porque ainda tem isso, que é difícil, né? É, O Santos toma o segundo e eu fico puto. O Santos toma o terceiro, eu já desisto. Eu falo, porra, não vai, tá ligado? Não vai nem empatar. Se fizesse 2 gols, seria, porra, um milagre. O Santos toma o quarto, e aí eu já vejo a galera saindo do estádio. Na verdade, eu já vi gente saindo no terceiro. O Santos toma o quarto, e aí a minha vontade é, porra, de socar alguém. O Santos toma o quinto, a minha vontade era de sair. Mas eu não saí por respeito à instituição, porque esses jogadores não merecem. Mas eu não levantei. Levantei não, né? Eu tava em pé. Mas eu não saí por respeito à instituição. No sexto, no momento exato do sexto gol, eu me viro e vou embora. Porque aí eu comecei a me preocupar. Eu taquei o foda-se pro jogo, comecei a me preocupar com a minha segurança. Porque eu sabia que poderia dar ruim no estádio. Até o momento que eu cheguei em casa, eu não vi nada. Se teve briga com a polícia, se teve bomba, se teve depredação no metrô novamente. Mas aí eu comecei a pensar na minha segurança. Falei, não, eu vou vazar daqui porque essa porra vai dar ruim. Eu peguei e meti o pé, tá ligado? E foi um vexame tão grande, foi uma inoperância tão grande desse time, que enquanto eu saía do estádio no 6-0, eu pegava o meu celular e eu atualizava de 2 em 2, de 3 em 3 minutos, só torcendo pro Vasco não fazer o sétimo. A que ponto chegamos? Eu tô tendo que torcer pro meu time não tomar um sétimo gol do Vasco, tá ligado? Caralho, se isso não é a maior humilhação que alguém pode passar, eu não sei o que é. Novamente, respeito total à instituição do Vasco, mas o torcedor do Vasco sabe que o time do Vasco é horroroso. Caralho, tô me perdendo aqui já. É horroroso, assim como o time do Santos. Não existe, não existe, não existe, não existe, não existe. E aí, depois desse vexame, o Santos poderia terminar o dia de hoje na 11ª colocação. O Atlético fez o favor de perder pro Grêmio, o Grêmio passou a gente de novo. O Inter vai jogar, acho que já tá jogando com o Flamengo, não sei quanto tá o jogo, mas eu imagino que vai perder. E o Santos poderia acabar o dia em 11º, seria maravilhoso. E ainda deixaria o Vasco na zona, aumentaria ainda mais a distância. Seria ótimo. Mas não, o Santos faz o favor de perder, o Vasco encosta. Agora quem tá na zona, se não me engano, é o Vitória, que tem 2 pontos a menos que o Santos com um jogo a menos, eu acho. E com um jogo a mais, na verdade. E a situação se complica novamente. O Santos volta a, a se colocar numa situação que só dependia de si. E foi o que eu falei no final do último pós-jogo. É a cara do Santos perder pro Vasco. O Santos vai lá, ganha do Flamengo, ganha do Cruzeiro para perder pro Vasco. O Santos tem um aproveitamento melhor contra o G4 do que contra o Z4. Isso não faz o menor sentido em nenhum aspecto. O Santos ganhou do Flamengo, o Santos ganhou do Cruzeiro, o Santos empatou com o Bahia e o Santos não jogou contra o Palmeiras, que é o jogo adiado. Em compensação, o Santos ganhou do Fortaleza, ganhou do Vitória. Na verdade, o Vitória não estava no Z4, né? Está agora. O Santos, antes desse jogo, tinha ganhado do Vitória, tinha ganhado. Porra, o Vitória não estava no Z4. Tinha ganhado do Fortaleza, tinha ganhado do Juventude, tinha empatado com o Sport e tinha perdido pro Vasco, porque o Vasco estava no Z4. O Santos tinha um aproveitamento pior contra o Z4 do que contra o G4. Isso não faz o menor sentido, tá ligado? E isso é um reflexo de um time que foi extremamente mal montado, de um cara que não faz sentido, de ser técnico, tanto que não é, tanto que já não é mais. No momento que eu tô gravando isso aqui, já saiu que o Kleber Xavier foi demitido.
Ó, quem diria? Esperaram um 6-0 pro Vasco pra mandar o cara embora. Cara, isso é surreal, isso é surreal, isso é surreal. Esperaram isso acontecer pra perceberem que era uma má ideia deixar o cara no comando. E é loucura. E assim, o único ponto positivo de uma derrota contra o Vasco hoje, único, seria a queda do Kleber Xavier. Só que do jeito que foi, sendo um 6-0, isso nem isso talvez seja um ponto positivo. Porque é capaz do São Paulo olhar esse time agora, depois de ter tomado 6, e falar: eu não vou assumir essa porra. Porra, pedir refuerzos, não atenderam, falaram que ia ver, me deixaram na geladeira mais uma semana. Então vocês que se fodam aí, não vou assumir essa porra desse time, não faz o menor sentido. E aí o Santos já tomaria esse suposto não do São Paulo. Pelo que se diz, o Vojvoda também já teria recusado nas internas. O Santos teria que correr atrás de alguém. Vai correr atrás de quem pra esse time agora? Vai correr atrás de quem pra esse time agora? Caralho, cara. E aí, o Kleber Xavier foi mandado embora. Mantiveram o Matheus Bach, que é o filho do Tite. O Fábio Marceredian, que é o preparador físico. E um outro mano lá que eu não lembro o nome. E aí, isso me deixa mais indignado, porque eu falei aqui em algum pós-jogo, que eu não lembro qual, que o único motivo pra mim, pra manter o Kleber Xavier na cabeça da diretoria, era manter o Fábio Marceredian, porque ele é um preparador físico extremamente respeitado, extremamente conceituado no futebol. Ele é muito bem visto. E ele fazia parte da comissão técnica do Kleber Xavier. Tanto que, né, eles vieram juntos. Então eu imaginei que se mandasse o Kleber Xavier embora, mandaria ele também. E talvez esse fosse o único ponto positivo da permanência do Kleber na cabeça da diretoria, porque pra mim nem assim, como eu falei nesse próprio jogo que eu não lembro, pra mim nem assim faria sentido. Mas não, deixaram o cara. Se tinham a chance de deixar o cara, que é o preparador físico tão respeitado, tão benquisto, assim, por que caralho não mandaram um técnico embora antes, mano? Isso não me desce, isso não faz o menor sentido pra mim, cara. Ganhou do Cruzeiro, foda-se, irmão. Tinha ganhado do Flamengo também e depois passou o vexame pro Mirassol. O Mirassol fez 3, que tá brigando pro Libertadores. O Vasco fez 6, tá ligado? Não faz o menor sentido. E aí é que tá a thumb desse vídeo. Normalmente é sempre uma foto minha com placar e tal. Hoje é a foto do senhor Marcelo Teixeira. Porque quem caiu foi o técnico, que é o Kleber Xavier. Mas o Kleber Xavier não é o principal culpado. O principal culpado é esse cara, que tá sentado na cadeira da presidência, que vai demitir o cara, que vai arranjar uma cortina de fumaça amanhã, se não conseguir contratar o Sampaoli. E se conseguir, vai tentar meter algum outro migué. Porque a gente tá na mão desses caras que não pensam no clube, que só querem roubar o clube, e isso é de praxe, todo mundo sabe disso. Ninguém que tá ali naquela diretoria faz algo pro Santos porque pensa na instituição, faz porque pensa em si próprio. Isso é normal. Não deveria ser, mas é. No Santos, no Corinthians, no São Paulo, isso é normal. Mas é muito louco você ver que ainda tem tanto torcedor que é baba-ovo. Não só de candidatos, mas desse em específico, tá ligado? Eu queria muito perguntar pra uma pessoa que votou no Marcelo Teixeira em 2023 quais foram os motivos pra votar nele. Porque propostas tinham melhores, tá ligado? Em histórico também tinha. Não é possível que você ache que os títulos que o Santos ganhou na gestão do Marcelo Teixeira foram por responsabilidade dele, tá ligado? Que não foi porque o Leão subiu 2 moleque pica da base, arranjou ali, ajeitou o time e bateu campeão. Porque o Luxemburgo também conseguiu manter um time estruturado e que já tinha sido campeão em 2002, tinha sido finalista da Libertadores em 2003. Não é possível que você atribua isso ao Marcelo Teixeira. Ainda mais quando você tem o quase rebaixamento de 2008, que era o mais próximo que a gente tinha passado até 2023. Não faz o menor sentido, tá ligado? E nada vai mudar, tá ligado? Pode vir o Sampaoli e o time melhorar um pouco dentro das 4 linhas. Não duvido disso acontecer. Inclusive torço pra isso. Não quero ver o meu time sendo rebaixado de novo 2 anos depois de ter sido rebaixado pela primeira vez, tá ligado? Mas fora do campo vai continuar a mesma zona, tá ligado? Se o Sampaoli der certo, na virada do ano ele vai pedir uma caralhada de reforço. Esse presidente não vai dar,
Porque o Santos não tem dinheiro, ou se conseguir arranjar dinheiro de algum canto, vai aumentar ainda mais o rombo financeiro do time, e o Santos vai continuar na merda, vai continuar na lama pelos próximos anos, porque o Santos não tem perspectiva de melhora alguma. Alguma. O Santos não é ajeitado financeiramente, o Santos não tem uma gestão decente, o Santos abandona a sua base, que é de onde veio a principal parte da sua história, quem trouxe os principais títulos. O Santos não cuida da base, o Santos não cuida do financeiro, o Santos não cuida do time feminino, o Santos não cuida de nada. Essa diretoria não cuida de nada, a não ser da própria imagem. Porque ele teve umas semanas atrás, quando tava todo o BO da pressão pra cima do Marcelo Teixeira, vazou que ele tinha ido atrás da porra de um consultor de imagem para melhorar a imagem dele perante o público, perante a torcida. E que só não foi concluída porque descobriram, ele sentiu a pressão e desistiu dessa porra. Ele tava mais preocupado com a imagem pessoal dele do que a porra da imagem do clube que ele preside, que ele finge amar, que ele finge comandar. Ontem, anteontem, sei lá, teve a porra de uma palestra na sede da torcida organizada, respondendo pergunta. Essa porra de pergunta não vai mudar nada. Ele se esquiva das respostas, ele se esquiva do mínimo de sobriedade na hora de responder, do mínimo de sinceridade na hora de responder. O Santos não vai mudar nos próximos anos, rapaziada. Não adianta. Pode ser que tenha um ponto positivo ou outro ali dentro de campo. Tomara que tenha pelo menos isso. Mas fora de campo, o Santos não vai mudar. Não adianta pensar em título, pensar em Libertadores. Se for pra Libertadores, vai tomar um pau, porra. Caralho, esse time não tem organização, esse time não sabe quem contratar, esse time não sabe como contratar, esse time não tem dinheiro pra contratar. Cara, eu já tô perdendo a voz, eu tô cansado de xingar e de gritar na porra do estádio. Eu tô gravando isso aqui na hora que eu cheguei, eu tô com fome pra caralho, tá ligado? Não tirei nem a porra do meu tênis, meu pé tá apertando pra caralho. Vai tomar no cu todo mundo, principalmente a diretoria desse time de merda. Vão todos se fuder. É uma vergonha o que aconteceu hoje. Talvez a maior vergonha do Santos em quesito jogo, tá ligado? Muito possivelmente. Todos vão se fuder, especialmente o presidente. Isso tudo é culpa sua. Não dá pra esquecer de quem que é o principal culpado. Não é o Kleber Xavier, não é o zagueiro que falha, não é a arbitragem que não expulsa, que dá gol validado na bola saiu. O principal culpado senta todos os dias na porra da cadeira da presidência e continua lá sem que ninguém faça absolutamente nada. Vai tomar no cu todo mundo. Porra.